Oi, gente. Hoje a nossa matemática será na página 51 e 52 do livro do EMAI. Vamos lá. No texto da atividade anterior, você identificou várias escritas numéricas. Escreva por extenso. Como você faz a leitura de algumas delas? Então, que agora é escrito com letras, ó. 3 litros e meio, R$ 10,60. Aqui nós temos uma fração, 1/4. 100 quilômetros e meio. Então, que agora vocês vão escrever, tá bom? 2. Ajude César a calcular os gastos da viagem. Preencha o quadro. Para a troca de óleo do carro do Sr. Miguel, quantos litros serão necessários? No texto fala quantos litros serão necessários. Então, é só procurar no texto e colocar a resposta, tá bom? B. Para a troca de óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? São 3,5 litros que ele vai precisar, não é? E diz lá no texto que cada litro custa R$ 10,60. Então, ele vai precisar de 3 litros, ó. Então, R$ 10,60 para um, mais R$ 10,60 para dois, mais R$ 10,60 para 3 litros. Mas meio litro? Meio litro é a metade do dinheiro, ó, a metade do valor. Qual que é a metade de R$ 10,60? R$ 5,30. Então, eu vou ter que somar tudo para eu saber quanto que ele vai ser, quanto serão gastos, tá bom? Então, aqui R$ 10,60 para 1 litro, R$ 10,60 para mais 1 litro, R$ 10,60 para mais 1 litro e R$ 5,30 para meio litro. Então, eu faço essa soma, tá bom? C. Quantos litros de combustível cabem no tanque do carro do pai de César? Tá escrito também no texto, tá bom? Só procurar lá quantos litros cabem e colocar a resposta. D. O tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos são necessários para que ele fique completo? Aqui a professora vai dar uma pausa nessas atividades e vou relembrar com vocês fração. Ó, o que é uma fração? Uma fração corresponde a uma representação, uma parte de um todo. Então, quer dizer que eu dividi alguma coisa em alguns pedaços, em algumas partes e peguei uma parte. Ela tem a parte inferior e a parte superior tem um risco no meio, um traço. A parte de baixo chama-se denominador e a parte de cima, parte superior, chama-se numerador. O numerador é a parte considerada, a parte que eu peguei, e o denominador é a quantidade de partes que foram divididos o total. Aqui, ó, vamos supor que isso aqui fosse uma pizza. Essa pizza foi dividida em 4 partes. Então, meu denominador é 4. Entenderam? Quantas partes eu peguei? Eu peguei 2. Então, embaixo, o total de partes que foi dividido. Em cima, partes que eu quero considerar. Aqui eu estou considerando a parte colorida que eu falo, tá bom? 2. 2/4. A próxima. Foi dividido em 6 partes. E quantas partes eu peguei? 3. 3/6. Aqui foi dividido em 3 partes. Então, meu denominador, a parte de baixo, é 3. Quantas partes eu peguei? 2. 2/3. Aqui foi dividido em 4 partes. Total de partes que foi dividida. Em cima, quantas partes eu peguei? Peguei uma, 1/4. O de baixo, dividi em 4 partes e peguei 3, 3/4. O próximo, dividi em 5 partes e peguei 2, 2/5, certo? Aqui, nessa última, se eu perguntasse quantas partes eu não peguei. Não peguei. 1, 2, 3. 3 de quanto? 3 de 5. Então, a minha resposta seria 3/5. Então, eu tenho que pensar muito na minha pergunta. O que está perguntando? Nessa daqui, ó, eu peguei 3/4. Se eu quisesse a parte que eu não peguei, quantas partes eu não peguei? Uma. Uma de quanto? Uma de 4. Então, 1/4 é a parte que eu não peguei. Vamos fazer mais um exemplo? Aqui eu peguei 1/4. Eu dividi em 4 e peguei 1. Se eu perguntasse quantas partes eu não peguei, eu não peguei 3 partes. 3 de 4, 3/4 seria a minha resposta, certo? Agora, nós vamos para a nossa atividade. Nossa atividade diz assim. O tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos são necessários para que ele fique completo? Então, quer dizer, se ele está com
um quarto, foi dividido ele em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. Aqui é o tanque. O tanque foi dividido em 4 partes. E eu peguei uma parte, ó. 1/4 tá de combustível, uma parte de combustível. Quantos quartos são necessários para que ele fique completo? Então, tá perguntando quantos que não tem combustível, quantas partes? Qual é a fração que não tem combustível, ó? Então, 4 vai continuar sendo, que é a parte que foi dividido o tanque. Mas quantas dessas 4 partes não tá com combustível? 3. 3/4 é a minha resposta, certo? Isso aqui a professora já fez, já deixou feito para explicar para vocês, tá bom? E qual o gasto que a família Souza terá com o pedágio no trajeto de ida ao litoral? Então, lá no texto fala que um pedágio é 5,80, o outro é 6,90 e o outro é 9,40. Eu tenho que somar tudo isso. Lembrando que para eu somar um número racional, um número com vírgula, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Senão sair errado. Agora, nós vamos para a página 52. Página 52 diz assim. Marcela tinha dúvida para ler os números apresentados abaixo e perguntou para sua mãe. Sua mãe fez a leitura: 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 e 2/11. Relacione cada número com sua leitura. Então, vocês vão ver e vocês vão ligar aqui. 2/4. Onde daqui que tá, tem 2/4? Ó, 2/4. Então, vocês vão ligar até o 2/4. Mesma coisa com os demais, tá bom? Bons estudos.